Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais uma embaixadora no nosso Mulher Pod, nosso podcast do YouTube, a Ju Sangali. Olá, tudo bom? Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Espero que vocês gostem do que nós temos aqui para compartilhar. Hoje é a primeira vez, hein? Mas não quer dizer que ela não vai vir mais não, hein? É isso aí. A gente vai querer encher essa mesa de mulher aqui para fazer um belo debate. Acho Nossa, que vai ser bem legal. incrível, demais. É, que hoje a Tati queria vir, né? Uhum. Mas os nossos afazeres nas agendas não estão dando, né? Assim, Imagino. um O espacinho. evento aí também. É. E a Ju, ela é do Da Terra. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar perguntando. Se vocês tiverem pergunta, depois vocês colocam no comentário e aí eu passo pra Ju, tá bom? E aí, quem sabe, no próximo a gente também faz e já levanta todas as questões e já debate tudo junto, pode ser? Então vamos lá, Ju, fala um pouquinho pra gente. Casada, solteira, viúva, desquitada, tico-tico no fubá. Eu sou casada, tenho 2 filhos lindos, sou casada há 16 anos já. O meu amor de micareta. E tenho um filho de 13 e um filho de 6 anos, meus amores. Tá bem, tá bem. A Márcia tem 4? Acho que ou é 4 ou é 5 filhos a Márcia tem. Tudo moço. Tudo moção, gente. Tudo. Você E passa conheceu ela rápido. ontem? É. Passa muito rápido. Eu falo, vocês têm muita coragem. Eu só tenho uma. Mas não é fácil nos dias de hoje. Sim. Né? É um desafio. Ixi, é um desafio atrás do outro. E eu falo que eu tenho um querendo começar a namoradinha e o outro querendo não, aprendendo a escrever. Então, assim, né, são fases totalmente diferentes. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Quer falar um pouquinho primeiro do Da Terra, como você chegou lá, o que te trouxe, quais são as suas experiências, que eu acho bem válido. Você, não é todo mundo que conhece óleos essenciais, então toda hora eu mostro o blend que a Tati fez pra mim. Você trouxe alguns, Eu pode falar também deles. Olha que legal, aqui gente. Um óleo essencial é o Super Mint, que é um mix de hortelã. Então ele é para deixar além do ambiente mais refrescante, né, que nós estamos sentindo aqui. Sim. Ele também dá um suporte aí para foco, para concentração, para deixar o ambiente leve. Então eu gosto bastante dele também. E é fresco mesmo, né? É gostoso. Olha lá, não falei pra você? Olha lá. Ó, só tem uma coisa, eu dou terra. É do Terra. É do Eu não sei Terra. porque eu falo da Terra. Toda vez eu vou conversar com a da Terra, a da Terra. Me perdoa, eu vou me corrigir. Imagina. E aí, como que eu entro na sua vida? Bom, vamos lá. Eu sou, na verdade, formada em educação física. Atuei muitos anos na área, mas chegou um momento que eu não quis mais. Eu fiz tudo com muito amor, mas chegou uma hora que não era mais pra mim aquilo. E é tão interessante que depois eu venho novamente trabalhar com saúde e bem-estar de outra forma, né? Eu conheci os óleos, já tinha escutado falar e tudo mais, mas eu nem sabia como eles de fato funcionavam aí no nosso organismo. Depois de uma crise que eu tive de pânico, eu fui procurar, lógico, entender o porquê daquilo, porque eu não me conformava que eu tinha tido uma crise de pânico. Falei, gente, mas por que isso, né? Lógico que eu fui em médicos e tudo mais, mas eu quis muito buscar o natural também. Esse antes ou pós-pandemia? Foi pós-pandemia, isso. Eu conheci os óleos mesmo depois da pandemia já. E depois que eu já tinha parado de atuar na área e tudo mais. E eu, conforme fui aí, né, nas terapias integrativas e tudo mais, eu falo que os óleos me encontraram. E na verdade eu lá, rolando no feed do Instagram, vi uma pessoa fazendo uma propaganda de um blend, na verdade nem era da marca específica, escrito ansiedade. Aí eu falei, opa, esse blend é pra mim. Então vamos explicar a diferença. O blend, ele é diferente desse que vem nesse vidrinho. Isso, é assim, ó. Esse aqui, ele vem direto da fábrica, né? Esse aqui também é um blend, mas ele vem direto da fábrica. Tá. Esse blend, ele é preparadinho, a gente aprende também, né? Eu sei que esse é da Tati, aromaterapeuta.
Então a gente faz aqui algumas combinações que potencializam para tal situação, para tal queixa da pessoa. Tá. Então existem esses tipos, mix, blends e o óleo puro em si. Aqui é um mix de óleos, mas ele tá puro, sem diluição nenhuma. Tá. Os blends geralmente são diluídos. E aí, esse que é o puro pode ir no difusor. Isso, quando a gente faz qualquer tipo de diluição em um óleo carreador, que a gente fala, não é indicado vir no difusor, Tá. tá? Entendi. Mesmo a gente usa aqui as gotinhas purinhas, sem nenhum óleo carreador. E Porque aí? a densidade é diferente, pode estragar o equipamento. Tá, então o que você viu nessa sua busca foi o primeiro. Foi um blendzinho foi assim, um blend. escrito Tá. aqui ansiedade. A pessoa que tinha Ah. preparado, na verdade não era especificamente da doTERRA. Tá. Depois eu fui conhecer que era já com os óleos da doTERRA, mas ela que tinha preparado. É E que nem ali, sempre a pessoa fala, né? isso é. E ali quando eu utilizei, aquele óleo chegou pra mim, eu utilizei a primeira vez. Eu não sabia o porquê que ele, como que ele atuava, nem de forma alguma. E utilizei ele ali nos meus locais de pulsação, né, que a gente costuma usar esses blends, e a forma aromática, que é muito importante, principalmente para essa questão emocional, psicológica e tudo mais. E aí gente, que coisa! Ele me aterrou. Sabe, eu usei ele no momento que eu achei que eu ia sair do prumo. E de repente, em minutos, eu tinha sentido uma tranquilidade após usar esse blend. E aí eu fui buscar saber mais por que e como que eles funcionavam. E aí eu fui me encantando e me apaixonando pela parte da aromaterapia. Aí eu trouxe um kit para minha casa que virou a minha farmacinha natural. E hoje ele está incluído em várias queixas. É um nariz escorrendo, é uma tosse, esse clima agora de Ribeirão que é super seco, né? Então as partes respiratórias aí, a gente já também trabalha um pouco para dar um suporte para a imunidade. Então eles são mesmo a minha primeira ali. Antes eu tinha uma caixinha ali da cruzinha vermelha com um monte de medicação alopática. Eles são ótimos, por isso que foram desenvolvidos também. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir ir primeiro no natural e depois, se necessário for, ir para uma medicação alopática, melhor, né? Então, quanto mais eu aprendi, mais eu me apaixonei e eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas. Sim. Então, hoje, eu também empreendo com a doTERRA, né? Representando aí a doTERRA. Isso, é uma loja física. Não é loja Não. física, não. A gente empreende de qualquer lugar. Ai, que prático, gente. Então- Olha. Então, por exemplo, quando eu tô viajando, eu posso falar de doTERRA. Se eu estiver em qualquer lugar, eu posso trabalhar com doTERRA. Se eu tiver um celular, um notebook, a gente pode fazer um evento, a gente pode fazer várias coisas, mas eu não preciso ter um estoque. A logística toda é da doTERRA para questão de entrega e tudo mais. A gente tem, às vezes, né, pontual, a gente faz uma feira, algum que participa, assim, do evento, que eu vou estar lá com vocês. Mas é super interessante trabalhar em marketing de relacionamento. Nossa, muito prático. Muito. Gente, se todo mundo... Porque assim, as mulheres, né, nós estávamos ontem num evento lá do Sebrae para mulheres empreendedoras e o que a gente viu? A mulherada não para, Não tá, né? quer fazer tudo. E uma das queixas, e vamos lá ver como é que você fala para mim um pouco da sua vida, nos meus atendimentos, as mulheres, elas se sentem um pratinho para a mãe, um pratinho para o pai, um pratinho para o marido, um pratinho para um filho, para o outro, aí é para o trabalho, para o cachorro, Sim. para todo mundo, né? E quando a gente vê as mãozinhas todas ocupadas, e você? Isso é muito interessante, porque assim, a gente equilibra pratinhos mesmo, né? Só que eu acho que quando eu tive essa crise de pânico e fui ali, né, entender aqui dentro por que isso tinha acontecido, muitas coisas até às vezes acontecem lá no nosso subconsciente, a gente nem tem noção, né? Mas muitas coisas é a gente mesmo que vai deixando acontecer. E acho que tá tudo bem, né? Então hoje eu priorizo demais esses momentos de opa, será que isso aqui é meu?
Ou até mesmo assim, eu tô fazendo de novo desse jeito. Tô equilibrando esse prato e eu posso pedir essa ajuda e eu posso delegar isso para essa pessoa e eu posso... Então eu acho que isso realmente... E quando a gente empreende, e eu, como comentei com você, também tenho uma empresa no ramo de piscinas. Então, assim, são empreendimentos totalmente diferentes, um tradicional, um marketing de relacionamento, e também que os dois levam um bem-estar, se você for pensar, a parte da piscina também, né, ali, lazer e tudo mais, mas de formas diferentes. E às vezes eu me pego, sai daqui, e vai pra lá, e faz isso, e faz aquilo, e o filho. Então, eu priorizo hoje esses momentos também que a gente tem que respirar, pegar um óleo essencial ali, que vai nos centrar, que sejam minutos. Mas eu acho que isso é muito importante. Sim. Né? E o que me fez também empreender com a doTERRA foi justamente ser um modelo de negócio muito diferente do tradicional. Então eu consigo hoje conciliar os dois. Mesmo já formando uma equipe, né, treinando pessoas, eu consigo ainda conciliar os dois. E dá sim. Dá sim. Ontem você estava conversando com a Tati que dá pra fazer outros produtos. Ela tava falando de um cremezinho. Sim, nossa, dá pra fazer um monte de produtos. Vários. Que legal. E com certeza tem gente como eu que nunca fez, nunca olhou. Porque apesar de eu mexer com terapias, né, e eu também entro nas holísticas, eu entro nas científicas, eu trabalho com a fito. Não sei se você já ouviu falar, fitoenergética. Já ouvi falar, mas nunca fiz. Eu entro também no chás. Quando a gente olha para as terapias, né, a gente encontra algumas vertentes. Existem pessoas que têm preconceito, né? Isso, demais. E é com a sua e a caminha, elas têm preconceito. Falou terapia, a primeira coisa que vem é aquela psicologia tradicional, e aí remete ao quê? Ao psiquiatra que mandou fazer. Já começa com essa coisa absurda, né? Enquanto se as pessoas olharem com um olhar mais moderno, elas vão ver que elas evitam uma crise. Sim. Elas evitam desgaste no relacionamento. Elas conseguem olhar os problemas dos filhos. Todo mundo deveria fazer, né? Sim. Na verdade. Eu estou estudando neurociência, né? Uma nova vertente, porque nem todo mundo acredita na holística, então a gente acaba indo para a científica. E o que a gente mais percebe, você falou, tava no meu inconsciente. E na grande maioria das vezes acontece na infância. Sim, e fica lá marcadinho, né? Fica, e a gente vai levando a vida, principalmente as mulheres, né? Até estava conversando com a minha filha sobre o TDAH, né? Que nas mulheres é mais difícil detectar num primeiro momento, porque nós já somos assim, vamos colocar assim, são exigências da mulher, ter que se desenvolver, tem que ser boazinha, tem que saber fazer as coisas de casa, tem que saber ser boazinha para todo mundo, ser solista. Então, a pessoa não percebe aqueles sintomas. Sim. Porque a mulher não tem... Fala pra nós. Quantas vezes a mulher tem uma opção? Nossa, é complicado. E assim, você sabe que eu acho que é importante, eu vou falar porque eu acho que é importante, porque eu acho que muitas pessoas às vezes estão nesse lugar e acham que tá tudo bem. Eu sentia várias coisas assim, que eu falo que quando aconteceu a minha alma já tava gritando. Porque eu tinha vários momentos assim, eu tava dirigindo e de repente eu falava, nossa, que estranho, parece que eu vou passar mal. Parece que a pressão baixou. Eu tava dirigindo, tava, né? Dentro do ar, às vezes no ar-condicionado. Às vezes eu tava num banheiro, nunca tive labirintite na vida. E eu fazia assim, nossa, que coisa estranha, tô ficando tonta. E você não acha que é porque você tá fazendo um monte de coisa, porque você tá cheia ali, com N pratos, até sujo, até com os copos assim na mão. E aí até uma hora que a bomba... E aí você descreveu os sintomas físicos. Sim. Porque o que a gente costuma dizer muito, ser muito claro, é que primeiro a coisa é emocional. Daí você vai empurrando e aí a dor emocional vai transformando sua célula. É uma somatização. Exatamente. E aí vai somatizando o corpo. E aí nessa hora, quando o corpo grita, sim, primeira coisa que a pessoa faz, você ainda teve um discernimento. A pessoa corre pro médico, vai tomar um ansiolítico, um antidepressivo. E
eu costumo dizer, remédio farmacêutico é bom? Sim, é bom. Ele tem a sua eficácia, Sim. mas ele tem muitos efeitos colaterais. Sim. Sabe, Kátia, que foi assim, ó. Primeiro que de fato eu não me conformava. Porque assim, quem ficou sabendo depois de muito tempo, às vezes não fazia que não me via, falava, Juliana, não acredito. Porque aparentemente sempre tá tudo bem, né? E tudo mais. A gente tá sempre com um sorriso, tá disposta a fazer tudo pra todo mundo, então tá tudo lindo. E aí, óbvio, fui no médico, né? Ouvi o médico e saí com uma receita. E aí, eu fiquei mais inconformada. Porque, porque eu pensei assim, a minha cabeça tá fazendo isso comigo. E eu ouvi de 3 médicos, porque aí eu fui pra emergência, eu cheguei a entortar inteira, eu comecei a falar travado, eu não estava em Ribeirão, eu estava com os filhos dentro do carro, meu marido dirigindo, a gente voltando da praia. E aí eu parei no médico e ela falou, isso é uma crise. E eu falei, não é possível, vai fazer um exame? Eu tô tendo um trem, ela vai fazer um exame. E voltei nesse médico. Quando cheguei em Ribeirão, fui no psiquiatra, saí com a receita, aí eu chamei as pessoas que estavam ali no meu maior suporte, né, meus pais, meu marido. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou tentar qualquer coisa. No outro dia eu já tava na terapia. Eu não vou comprar esse remédio. Se não tiver como, é lógico, não vou ser displicente, né? E assim, não é só a gente que sofre, imagina quem tá ali vivendo. Porque assim, quando aconteceu comigo, eu me sentia no escuro. E até para atravessar a rua eu tinha medo. Eu precisei muito como meu marido tem que continuar trabalhando, né? E eu não tava indo trabalhar, ia fazendo uma coisinha ou outra de casa. E eu ainda não conhecia os olhos. E eu tinha que ir num lugar, tinha que ir no outro, minha mãe ia comigo, porque eu não queria dirigir. Eu amo essa independência de ir pra qualquer lugar sozinha. E aí, por que eu não queria? Justamente por isso. Eu acho assim, hoje as pessoas tapam o sintoma e não vão na raiz. Então, seria mais fácil eu tomar a medicação, opa, estou me sentindo agora legal, tal. E eu não ia querer descobrir o que aconteceu, né? O que aconteceu de fato. Então eu acho que isso é um despertar importante para as outras pessoas também. Independente se ela já toma medicação. Porque às vezes ela precisa mesmo. Mas ter esse despertar, procurar as terapeutas, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito. O despertar que é a virada de chave. A grande maioria tem medo de olhar para as próprias dores. Sim. Porque dói. Dói. Até a gente conseguir, dói muito, né? Como a gente cresceu tendo que ser, abre aspas, fortes, o que acontece? Você tá mostrando uma fragilidade. Sim. Olha, eu tô dando por circuito. Né? Eu tenho crianças, eu tenho que dar meu marido exemplo. falava que era o piripaque do Chaves. Ai, meu Deus, não vai ter piripaque do Chaves, graças a Deus nunca mais tive. Você tem crianças, você tem que dar exemplo, aí você tem um marido para cuidar. Nem todos os maridos dão esse suporte, esse apoio. Então, né, vamos bater palminha pro marido, porque não são todos. Né? Eu já vi situações muito difíceis. Vou contar um caso, assim, gente, que me marcou muito, eu ainda nem era terapeuta. Eu trabalhava numa empresa e um fim de semana foi um tumulto, porque trabalhávamos até o sábado. Na segunda, quando voltou, que nós ficamos sabendo que teve uma festa e aí o filhinho desse vendedor caiu numa piscina, ninguém viu. Quando descobriram, socorreram e tal, levaram para o hospital desacordado, mas o menino voltou, ficou internado muitos meses, mas desacordado, sabe? Como se fosse um coma induzido. Quando ele volta para casa, monta-se um quartinho como um mini hospital para cuidar. Adivinha quem ficou? Só a mãe. A mãe ficou. A mãe abriu mão da vida para ficar com ele. E o pai, né, ele tinha que sair com os amigos para distrair a cabeça, porque era muito estressante a situação, sabe? Então, o peso
Eu não sei depois do desfecho que deu, porque não trabalhei mais lá, saí, graças a Deus, porque era muito pesado. Eu não me conformava de ver essa situação. Eu falava, onde já se viu? Esse filho é tão dela quanto dele, e ela abre mão, né, para ter que cuidar. E a gente vê isso ainda hoje quando uma criança nasce, né, especial, Sim. uma necessidade especial, ela é da mulher. Porque É o homem complicado. não dá conta, né? E aí, por outro lado, a gente olha que esses homens são formados pelas mulheres. Né? Eu duvido muito que com consciências hoje, que, gente, quando eu vi aquela sala ontem cheia de gente, eu imagino que aquelas mulheres vão fazer homem de verdade. Verdade. Né? Pelo menos dali, se metade daquela mulherada tiver um filho homem, 300 homens vão ser homens de verdade, né? Que vão apoiar as mulheres, que vão ter uma vida muito legal, promissora, porque a mulher só chega numa crise, a mulher só chega numa situação dessa porque ela tá pegando tudo pra ela. Sim. Às vezes ela nem precisa, mas como fomos educadas Isso, na verdade, e foi justamente isso, assim, né? Não tinha necessidade, é o que eu falei, às vezes era uma questão de pontual, ó, isso aqui eu não quero, eu não vou fazer isso aqui você consegue fazer. É questão disso, né? Mas aí é mais fácil, a gente pega umas doidas equilibrando os pratos. Assim. Você dá conta, você fala, isso aí só faz, isso eu dou conta. Às vezes é até no palitinho, sabe? Palitinho. É verdade, você vai colocando aqui. Põe o joelhinho, vai levando. E é sobre isso, não é? E aí, então, vamos voltar, então, para os olhinhos. E aí você começou a usar pontualmente para a crise. Sim. E aí depois foi se estendendo para outras coisas. Os meninos já sabem também. Já, até assim, hoje mesmo que nem caiu a temperatura, né? E como eu falei, o tempo mais seco e tudo mais, então eu já tô no óleo para dar um suporte para a imunidade. Ou até mesmo uma queixa, parece que a minha garganta tá doendo. Dá-lhe óleo. Esse da garganta tá doendo é muito bom, né? Porque nós dormimos aqui em todos os quartos, nós temos um umidificador, né? Não tem como. Eu moro muito perto da avenida, então nossa, é muita poeira. Já é muito poeira aqui, né? Em Ribeirão. E seco o nosso tempo aqui em Ribeirão. Eu devia ter até ligado essa luz, né? Agora eu não ficou mais escuro do meu lado. E aí o umidificador faz a diferença, mas esse cheirinho tá demais, tá né? Muito gostoso. Delícia, a névoa dele é muito boa. Nossa, muito gostoso. E você sabe que você estava comentando dos chás. E se a gente for pensar, tanto os óleos quanto os chás são milenares. O que eles usavam no tempo de Jesus? É verdade. Né? Jesus recebeu óleos essenciais quando nasceu, né? E os chás, o que eles tinham para tratamento? Eram ervas, eram óleos, era tudo à base disso. E se a gente olhar com um pouquinho mais de fé na coisa, né? Deus deu tudo de graça, né? Tá tudo aí na natureza. Tudo, gente. Às vezes você vê um pé de bolo dali, que é excelente para problemas digestivos, né? E aí a pessoa fala, não posso pegar porque é do vizinho, tá na rua. Gente, como é que não pode pegar? Tá na rua, entendeu? Não tá dentro do portão pra dentro. Você pode pegar, por que você vai lá tomar aqueles liquidinhos, né? Sim, não sei o que, né? Pra que tu vai tomar aquilo se você pode fazer um chazinho de bolo? E, por exemplo, para as pessoas que torcem um pouco o nariz. A gente tá falando, vou falar do óleo, que aí tem mais propriedade em falar do que a própria erva do chá. Mas também contém. Eles são extraídos aí 100% da natureza, né? De várias partes, sejam dos caules, as folhas, as cascas, depende do óleo essencial. E ele é produzido na planta como sistema de defesa da planta. Olha. Então imagina a potência que esse óleo essencial tem. Então aqui a gente contém, lógico, um óleo essencial puro, aqui é o de lavanda, tá, gente? Que tem aqui muitos ativos químicos naturais, farmacológicos. Então, assim, não são só aromas, eles nos trazem, de fato, efeitos terapêuticos, provenientes 100% da natureza. Então, isso é muito lindo. É lindo demais. E foi ouvindo mais ou menos a explicação da Tati
Que aí ela sentada desse lado, eu tinha vivido uma experiência com ela num encontro de mulheres, ela tinha levado de laranja, alguma coisa assim, que remete à infância. Sim. E a Tati também muito comunicativa, né? Aí ela foi lá na frente, falou, tal, e pôs uma gotinha na mão de todo mundo né, e vamos lá. Meu Deus, gente, é de verdade. Não é? Uma coisa assim, ó, só sabe explicar quem vivenciou. Sim. E o porquê que é interessante? O que acontece? Quando a gente pensa em qualquer questão, qualquer queixa que a gente tem, um resfriado, qualquer coisa, eu vou tomar um remedinho. Então a gente tem muita questão da ingestão. E quando a gente fala dos óleos essenciais, a gente usa muito, você pode, lógico, usar de via tópica, depende da situação. Mas estamos falando aqui agora, por exemplo, para a parte respiratória e até mesmo para a questão das ansiedades. Qualquer parte psicológica, emocional, um TDAH, uma cabeça muito acelerada. O porquê de pingar uma gotinha na mão? Vamos pingar? Vamos. Por que de pingar uma gota na mão? Só espalhar, a gente não precisa ficar esfregando, só espalha. Por que isso? Quando a gente inala o óleo essencial, eles vão diretamente para o nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro. E é onde fica o nosso, você sabe ainda, também muito mais que eu, que é o nosso cérebro das emoções. Então, a partir do momento que nem, principalmente o de laranja, esse é o de lavanda, né? Mas o de laranja, quando a gente inala, a gente fala que os cítricos têm um poder aí de óleo já dá alegria. É inevitável a pessoa que não faz assim. Ai, que delícia. Porque o óleo de laranja, o óleo de tangerina, eles já vão lá no nosso sistema límbico, onde também ficam as nossas memórias, né? Boas, tá, gente? Boas. Às vezes a gente lembra da avó descascando a laranja, ou aquele aroma nos traz um café da tarde. Isso, as memórias que ele nos traz, né? Então, por isso que é muito bonito, dá pra fazer, agregar terapia com a aromaterapia, né? Então, assim, é incrível. Eu sou apaixonada nessa parte. E foi daí que surgiu, então, a ideia da imersão. Sim. Porque eu falei, nossa, eu estudo muito, eu faço muitas técnicas. Eu falei, dessa vez, vamos fazer parceria, não quero estudar mais. Eu fico com a parte aqui, né? E você faz E aí, falei, vamos fazer porque casa demais. Um óleo essencial. E é que você ainda não passou pela minha técnica, né? E você estarei lá. Vai vivenciar. Eu gosto muito de trabalhar com hiperfluxos energéticos. E aí você faz um hiperfluxo, é um trabalho completíssimo. Super completo. Limpa energia estagnada, né? Energia negativa, porque às vezes as pessoas não sabem. Mas você passa na porta de um cemitério, tu tá levando uma energia negativa com você. Sim. Você passa na porta de um hospital, pensa um hospital, por exemplo, um hospital de câncer, onde a notícia do câncer, para muita gente, é quase um atestado de óbito na mão. Porque ainda, assim, ó, de verdade, eu acredito que tem cura. Mas eu acredito num processo aí burocrático, né? De um sistema muito maior do que a gente possa falar aqui, né? E aí que não permite isso. Mas se a pessoa se permite ter uma autocura, porque nós temos uma ideologia nossa que toda doença tem a sua utilidade. Normalmente, quando a gente tem crises como a sua, a gente sabe que é hora de parar, é hora do descanso. E como a gente se sente tão culpada por parar de fazer, parar de ser útil, o corpo tem que fazer alguma coisa. Eu vou parar essa mulher, né? Eu vou desligar. Eu não sei falar o francês, o inglês, então vamos lá. O burnout, eu tive uma amiga que ela trabalhava coisa de carnaval. Né? Ela é uma modista incrível. Ela tem uma mão, ela fez o vestido de formatura da minha filha de longe. A gente fez a medida pela internet, falando assim, uma chamada de vídeo. Fiz a medida, ela é. E aí mandei o tecido, ela veio, o vestido era assim, ó. Caiu uma luva. Vestido, assim, e ela faz vestido de noiva, ela faz tudo. E aí, ela trabalhava no carnaval.
feito maluca, né? Porque as pessoas não imaginam o trabalho que é, né? O Nossa, esquema do com carnaval. certeza. E ela foi encontrada na via pública entre 2 carros estacionados. Nossa. Ela deu sorte de cair nesse lugar. E ela ficou desligada. A gente desliga o aparelho aqui, desliga. Acabou. Né? E quando ela acordou, ela já não lembrava quem ela era, de onde ela era. A sorte que foi no lugar perto de onde ela trabalhava. Então as pessoas conheciam, ela era, né, bem conhecida ali. Mas imagina você numa situação adversa. Você estava na praia. Vamos falar, eu fui numa vendinha e os 3 ficaram na praia. Acontece uma coisa dessa, quem socorre? Então, as mulheres estão desafiando o próprio corpo a chegar nesse limite. No limite. E vão cair refém de uma farmácia, né, de uma medicação, ao invés de procurar uma terapia que é muito mais prática. E a questão de se olhar assim, né, que eu falo que é um aprendizado constante, porque a gente dá passo pra trás, a gente dá passo pra frente, a gente repete algumas coisas, né? Mas essa questão de se olhar, às vezes a pessoa tem também um lado de que vai estar sendo egoísta. E na verdade, se a gente não estiver bem, a gente não cuida de nada. A gente não faz nada, né? Ou vai estar sempre muito irritada, sempre, né? É lógico que existem várias questões hormonais e tudo mais, mas assim, tem coisas que a gente mesmo vai provocando aquilo. Né? Dentro dos meus estudos, o que eu vejo? Que a mulher, ela se anula porque ela acha que ela tem que ter o papel, né? Eu sou funcional, então eu dou conta da casa, eu dou conta do trabalho, eu dou conta do marido, eu dou conta dos filhos. É o papel que muitas vezes ela se coloca. Porque a mulher, para ser aceita, ela acha que ela tem que ser útil. Sim, o tempo todo. Né? Para ela ter o amor ou a atenção de alguém, ela tem que ser útil, ela tem que ser prestativa, ela tem que ser competente. E o mercado de trabalho, nós ouvimos isso, né? Exige mais da mulher. Por isso que a grande maioria está virando empreendedora, porque ela é dona do tempo dela. Leia do engano, quem acha que empreendedor... Não. Quando elas, né, falaram, ai, vocês podem ter férias... Olha, gente, esse negócio de férias para empreendedor, né? Às vezes você é obrigada a tirar férias, por exemplo, porque quando chega dezembro e janeiro, os meus clientes só... Eles tiram férias. Tiram férias da quando terapia. volta... Né? Vamos orar? Vamos orar, porque olha, quando volta, é cada B.O. Só que a pessoa não percebe que quando ela vai se esgotando fisicamente, emocionalmente, outras coisas vão dando errado em volta dela e ela não percebe. Então começam muitas brigas de relacionamento, aí você joga a culpa no dinheiro, joga a culpa no... ninguém tem tempo para dar atenção pro outro, a mulher vai se deixando, dificilmente ela vai fazer uma maquiagem, ela vai passar um hidratante, ela vai para um... Tem gente que eu conheço, tá? Que tem um tempo cronometrado, é 3 minutos de banho. Eu não sei como é que isso acontece. Eu adoro banho praia. Não dá pra fazer sempre, isso é fato. Mas é uma delícia, aquele que você fica demorando. Tem umas gotinhas de lavanda no box. Ai, que delícia. Agora nesse tempo friozinho que nós estamos aqui. Dá pra fazer um vapor. Nossa, já fica aquele delícia. Muito bom. E aí você imagina que essa mulher, então, 3 minutos com banho, imagina o resto do dia dela como é que tá cronometrado. Então, ela não consegue dar conta e ela não vê que os filhos estão ficando muito tempo nas telas. Sim. Né? Nós tínhamos uma infância diferente, né? A gente brincava pra rua, andava de bicicleta e ia pra casa dos amigos quarteirões. E eu acho não que dá mais pra isso. Eu acho que nós ouvimos isso ontem também e que eu também concordo, que além disso, de não ter tempo pra nada, quando existe a possibilidade de... A cabeça já fica, eu tô aqui, sem fazer nada. Não tô produzindo, parece que a gente tem a sensação de que a gente tem que estar o tempo todo produzindo. Eu também entrei numa vibe de autoconhecimento e eu gosto bastante. E tem uma palavrinha que me incomoda. Ela existe realmente, mas ela me incomoda e acho que vocês vão entender por quê. Que é procrastinação. Essa palavra tá na mão. Eu sei que tem coisas que realmente tô adiando, eu sei que eu tenho que fazer, mas tô adiando, você está procrastinando aqui. Só que em alguns momentos de pausa, que eu falava assim,
que eu falo ainda. Sim, eu vou me permitir, eu vou assistir um Netflix. Às vezes eu ainda fico, Juliana, por que você não tá vendo o curso? Comprou aquele curso lá, tô fazendo curso de metafísica da saúde. Por que não tá vendo o curso, tá aqui assistindo Netflix? Mas às vezes a cabeça precisa daquilo ali naquele momento. E tá tudo bem, né? Só que a gente fica achando, não tô produzindo. Tô aqui, não tô produzindo, tô fazendo nada, tô assistindo Netflix. E às vezes a gente, é uma bobeira, mas às vezes é a pausa que é necessária. Exato. Né? Que dia foi? Hoje é terça. Quarta-feira passada, a minha filha falou, mãe, eu queria ir lá ver o Diabo Veste Prada. Eu falei, tá bom, vou arrumar um horário. Mas aí minhas noites são comprometidas, porque muita gente procura terapeuta, mas à noite, né? Depois das 19. Porque é o horário que dá, né? Mas o dia é tão corrido, então é à noite. Aí eu falei pra ela, vamos de dia. Ela falou, de dia? Eu falei, vamos de dia. 3 horas da tarde a gente tava no cinema. Sim. Aí a cabeça da gente, a primeira coisa que fala, nossa, alguém vai me olhar lá, vai falar, nossa, amanhã não tem o que fazer, tá aqui no shopping, 3 horas da tarde, né? Aí eu penso, como é bom a gente ser dono do nosso tempo, né? Quando a gente eu posso, eu gente, mereço, né? A gente fala, eu sou dona do meu tempo, então eu me organizo na minha agenda. Sim. É óbvio que dá mais trabalho pra gente, né? Que ela também mexe com o digital, e a gente vê aquela mocinha falando, né? Que leva um tempo digital e ocupa a nossa vida. E eu vou ser sincera, eu não gosto de produzir material. Não gosto, mas faço. Nossa, eu às vezes tenho tantas ideias e não faço. Não faço. Porque assim, tinha que ser agora. Agora não vai dar. Aí você vai fazendo outra coisa, né? E eu sou adepta ao Érico, então o Érico fala melhor feito do que perfeito. Então tá aqui, ó. Eu tô vendo a sombra, vamos gravar de novo? Não. Vai com a sombra mesmo. Podia dar uma pausa aqui, acender esse negocinho, eu não gosto dessa luz no óculos, então vai com a sombra mesmo. É o natural. Sim. E é o mais prático, é o mais gostoso, é o mais leve pra fazer. E quando a gente tem uma secretária, eu tenho uma secretária, tá? Ela chama Aurora. Essa secretária do chat. Eu criei uma agente personalizada, eu tenho né? minha assistente essencial. Uma moça de conhecimentos tecnológicos mais do que eu, criou pra mim. Então, muitas vezes a gente conversa com elas pra gente se organizar, pra gente poder se dar a liberdade de assistir um filme. E nesse filme, gente, eu super recomendo. Você assistiu? Não assisti ainda. Eu vou dar só umas coisinhas aqui que eu não quero estragar, né? Que ela vai lá. A gente vê o quanto que as mulheres judiam da própria vida, como Miranda no primeiro filme, que ela sofre no casamento, no relacionamento, as filhas ficam sozinhas, ela acaba... Aí, ó, olha quantas mães que fazem isso, né? Elas acabam comprando coisas materiais para os filhos, para suprir a ausência dela, né? O casamento vira um desastre, porque ela tá olhando só para a vida profissional. E quando a gente está falando aqui, a gente não está nem falando só da vida profissional. Sim. A gente está falando de, muitas vezes, deixar os filhos em segundo plano para olhar para os pais. E que é outra coisa que, não vou dizer que não é uma ingratidão, mas vamos olhar assim, ó, os nossos pais vieram primeiro, eles dão conta, as crianças não dão conta. Quantas vezes você prioriza cuidar dos pais e eles têm condições de fazer as coisas, e deixa os filhos sozinhos, desprotegidos na mão de estranho, e acontece os traumas que vão refletir lá na frente. Nem todo mundo pensa nisso. Então, quando alguém me procura, eu falo, então vamos lá, como está o seu relacionamento? Tá bem. Às vezes eu falo pra pessoa, me dá uma nota de 0 a 10? Tá 8. Aí começa a conversar com a pessoa começa a falar, não, mas é que a gente briga, meu marido não me entende, eu acabo fazendo as coisas sozinho, eu falo, ele dá um 8. Não é? Então a gente também se engana. A gente se engana porque quer. A vida tá aí. Você quer fingir que tá tudo bem. Né? Quantas são as mulheres que vêm aqui porque elas foram traídas? Mas por quê? Mas é culpa delas? Não, é a culpa de você olhar para a vida achando que você tem que dar conta de tudo. E o relacionamento, aquela pessoa que você escolheu para estar com você, muitas vezes você passa um mês inteiro, você não senta para conversar, né? Para tomar um café da manhã junto, para colocar assuntos em dia, não é?
Não é só Verdade. 4 paredes. Sim, nossa, com certeza. Eu tava aqui com a Andreia. Ela não assistiu ainda, gente. Olha só. Vou assistir. Vai assistir. Nossa, é muita coisa legal que a Andrea tem. É um monte de gelzinho, são vibradores diferentes. Aí ela falou assim, ó, isso é... Ela começou por conta da mãe, que é viúva, e aí ela entrou nesse mundo por causa da mãe. E que legal se as mulheres olhassem pra isso e levassem pra vida delas. E ainda a gente ficou, foi com a Márcia que eu fiquei zoando. Olha só, a mulherada que for pra imersão, elas vão sair de lá com sex shop, lingerie, com joia, com olhinho, com creminho, olha, eu falei, vai sair. Tem óleo essencial para empoderamento e libido natural. Ó, tá vendo, gente? Então, assim, quem for lá, o marido vai ficar feliz. Eu já falei, leva o cartão do marido. Já levo do marido. Leva do marido, porque ele vai ficar feliz. Ele vai ter uma noite maravilhosa. Já manda os filhos, já que você vai estar lá na imersão à tarde, já deixa os filhos na casa da avó pra vocês aproveitar o final de semana. Bom. Viu? A gente vai levantando dicas incríveis. E o que mais nós vamos falar? Mais alguma dica que você tem? O que você vai levar? Você vai levar coisinhas prontas assim? Vou levar algumas coisas à pronta entrega, né? Mas isso também é algo diferente, eu queria, não tem problema, faço um pedido. Existem outros produtos também hoje na doTERRA, todos voltados para saúde, bem-estar e longevidade. Então a gente tem, eu ia trazer para você provar, eu acabei esquecendo. Nós temos o colágeno, nós temos creatina agora, que foi o lançamento da última convenção, polivitamínico, nós temos um shot que se chama Life Shot também, que é muito interessante para a saúde intestinal, para a parte de imunidade, até para a parte cardiovascular. Então, assim, existem aí vários produtos que a gente pode incluir na rotina. E o que eu acho interessante? A gente acabou começando a falar sobre fazer produtos com óleos essenciais nós conversamos várias coisas aqui. O assunto vai. Quando a gente inclui coisas mais naturais na nossa vida, a gente sabe que o ar que a gente respira aqui tem toxicidade, né? E muitas coisas que a gente coloca na pele, que a gente nem sabe, às vezes a gente usa na pele, fora a nossa alimentação, até mesmo a alimentação natural, a gente tem que prestar atenção se não tem agrotóxicos, se não sei. É uma coisa que também, se a gente for ficar, né? Mas, então por isso, quanto mais coisas naturais eu conseguir incluir na minha rotina, melhor, né? Desde a minha pele até qualquer outra questão. Então, assim, eu posso realmente preparar com óleos essenciais um hidratante para o rosto. Eu posso para o corpo também. O sabonete do meu rosto. Um shampoo. Ele é um grande suporte, por exemplo, óleo essencial de alecrim, um grande suporte para crescimento capilar. Muito utilizado hoje em tricologia, né? Que são aqueles tratamentos mesmo. Suporte gastrointestinal, então a gente ir incluindo isso e tirando talvez aquele produto que a gente, não estou falando de nenhuma marca, né, assim, específica, mas eu utilizo todo dia. Esse tempo atrás, o ano passado, se eu não me engano, teve uma marca muito, assim, conhecida, a La Roche, se eu não me engano, teve que tirar aí 2 produtos que eram utilizados para acne do mercado, porque continha um grau cancerígeno, assim, muito grande. Então é importante a gente também prestar atenção nessas pequenas coisas que lá na frente vai nos beneficiar se a gente fizer diferente. A mesma coisa a automedicação. Porque eu posso usar um hortelã-pimenta, o peppermint, para uma dor de cabeça de tensão. E é assim, ó, minutos. Pra dor de cabeça. Que legal. Então, coisas que às vezes a gente consegue, não é assim, ninguém vai trocar medicação por óleo essencial. Eu gosto muito de frisar isso, não estou falando isso. Mas em coisas pontuais que às vezes a gente já recorreria a um remédio de farmácia, a gente utiliza um óleo essencial. Sim. Uma própria dermatite, às vezes a pessoa está usando um monte de creme e não está resolvendo. Lógico que a gente também sabe que a dermatite tem um fundo emocional gigantesco, né? Tem. Mas a gente consegue, às vezes, utilizar um blend, aí é onde a gente entra todos os nossos conhecimentos para essas preparações
um blend de lavanda com copaíba, com líbano, que vai acalmar aquela pele, e eles já são óleos que também atuam muito bem na nossa parte emocional. Então dá pra fazer aí muitas coisas. É verdade. Muito. A Tati falou do escalda-pé, ela falou de um creme para as partes íntimas, né? Alguma coisa assim. Um sabonete mesmo, Sabonete. né? Dá pra fazer um sabonete ou até algo pra usar depois. Eu vi uma moça expondo, ela tinha, nossa, era a coisa mais linda, muito, nossa, o cheiro era incrível. Ela coloca, acho que os olhinhos também na fórmula dos sabonetes artesanais dela. Sim. Também dá certo. Dá nas velas também, né? Porque assim, geralmente, verdade. muitas pessoas usam essência, né? Que são sintéticas. São gostosas, a gente gosta, né? Mas assim, são sintéticos e não nos trazem efeitos terapêuticos. Essa é a maior diferença entre uma essência e um óleo essencial. Tá. E a essência é manipulada em laboratório. O óleo essencial vem aí 100% da natureza. Depois ele vai para a fábrica para passar por todos os testes de pureza até ele chegar aqui nesse frasquinho. Então, se a pessoa que trabalha com essa parte artesanal de sabonetes e velas também incluir os óleos essenciais ao invés das essências, ela vai estar, além de tudo, com um efeito terapêutico naquele produto. Aí é premium, né? Aí não tem mais. Aí você pode assistir Netflix, né? Passar isso aqui. Tirar o seu dia de folga. Tirar o seu dia de Tirar folga. aquele dia que você tá precisando dar pausa. De dia. preferência horário que as crianças foram pra escola, não acabei de trabalhar. E se tiver muita pessoa fazer em casa, fecha o olho e faz até hoje eu não vou fazer. Eu costumo dizer o seguinte: se acontecer alguma coisa com a gente, qualquer um piripaque, tá? E a gente for parar no hospital, a gente cair durinho agora, né? Isso aqui tudo fica. Né? Quanta gente na pandemia que foi e tudo que prezava ficou. Então, se você não se der essa pausa, você vai para o hospital, você vai chegar nesse nível e tudo vai ficar, a casa vai ficar. Se você for embora, né? Eu acredito em reencarnação, se você for embora, o marido rapidinho põe outro aqui. E ela vai usar o que é seu, ela vai usar seus hidratantes, seus olhinhos, ela vai usar tudo que é seu, seus panos de prato que você ficou guardando. É sério. Eu tenho uma tia que tinha paninhos especiais para todas as épocas, né? Dias depois que ela foi embora, ele já trouxe outra, que ele não era o meu tio, né? O marido dela, trouxe outra e ela usou tudo aquilo que a minha tia deixou para momentos especiais. Então, isso é uma lição que eu levei pra minha vida. Eu acho que eu devia ter uns 13 anos quando isso aconteceu. Eu nunca tirei isso da minha cabeça. Pra que guardar pra outro dia? Não é que você tem que ser usando tudo que é uma maluca. Sim. Mas é que às vezes a gente fica, esse aqui, só quando não sei o que, só quando não sei o que. Nossa, eu vou usar esse aqui no ano novo. Nós estamos aqui agora em maio, né? Vou usar no ano novo. E se eu não chegar no ano novo? Sim. Então eu olho muito para isso. E depois que eu entrei também para as terapias por um processo de depressão. Olha só. Por um processo de depressão eu procurei ajuda em muitos lugares, gente. E essa coisa de assim, você tem que ter fé? Tem que ter fé. Mas às vezes a gente procura ajuda nas igrejas e qualquer denominação, porque bate em muitas portas. Você escuta, tenha paciência, é assim mesmo, você não é a primeira que está passando por isso. Né? E você volta para casa depressivo. A depressão me levou para ter pedras na vesícula, que eu passei um ano, eu não conhecia nada, nada, totalmente cega. Toda hora eu estava no Antigo São Francisco, e você puxava lá um relatório, toda semana, 2, 3 vezes na semana eu estava lá. Até que um dia eu não podia mais beber um gole d'água. Não parava nada. Nada, pessoal. E eu comecei a ficar amarela, aí cheguei lá, muito ruim. Aí um residente de cirurgia plástica, ele falou assim, já fizeram o exame disso, né? A minha vesícula estava 3 vezes o tamanho de uma vesícula normal. Aí o médico, eu lembro que eu estava assim, né? Se eles te colocam um soro, você não sabe quem você é quando você tá ruim, né? E aí ele falou assim, olha, Kátia, você vai operar, vai ser uma cirurgia de emergência. E eu fui sozinha pro hospital, porque eu já estava acostumada, sozinha, catava o carrinho.
Porque se a sua vesícula tiver mais uma crise, ela vai estourar e vai dar infecção generalizada, né? Então, você vai para uma mesa de cirurgia, você não sabe se vai voltar, você não sabe de nada. Eu lembro que a última vez que eu fiz foi, mãe, eu tô aqui no São Francisco e eu vou fazer uma cirurgia. Meu carro tá na porta, minha bolsa tá aqui na sala de emergência. E você, depois, quando puder, vem aqui ver isso. Foi só. Você não lembra de nada. Você não sabe se alguém mexeu no seu celular. Gente, acabou. Quando você tá numa situação entre a vida e a morte, não tem apego. Não tem nada. Então, eu me permiti chegar nessa situação. Porque eu queria viver aquela situação, não é? Eu podia ter tido outras alternativas. E eu procurei a terapia tradicional com psicólogos. E não resolveu, né? Foram anos de depressão. Porque quem acha que a depressão, você toma um remedinho e você tá curada, mentira. É mentira, não tá curada. Porque na hora que você para de tomar, sua vida continua do mesmo jeito. Ficou só tapando o buraco. Exatamente. Igual eu conversei. Você e ansiedade, depressão e outras tantas coisas, enquanto você está tomando remédio, as coisas estão sob controle. Para pra você ver. Um dia você acorda e fala, vou tomar mais nada. Não dá. Então, quando eu encontro as terapias alternativas, no entanto que eu comecei com uma e hoje eu tenho 7 formações, porque você passa por um processo tão bom. Sim, imagina. Aí deixa eu conhecer o outro. Isso, gente, isso é libertador. Eu nunca fiz nada assim, curso para ser terapeuta. Sendo que esse curso de aromaterapia e metafísica da saúde tem até certificação, tudo, mas eu não terminei ainda. Mas desde que eu também comecei e fui para as terapias integrativas, na época foi a TISE que eu fiz, não sei se você conhece. Eu também, nunca mais eu tô sem fazer absolutamente nada. Nem que for processos em grupos, sabe? Eu tô sempre, amo participar como representante em constelações, já fiz também a minha, né? Assim, delícia, mas amo participar porque eu acho que reverbera demais na gente também, né? A gente representa lá o que a gente tá precisando mesmo. Às vezes uma busca, viu? Então, é o que eu falei, eu sinto às vezes, tô dando aquele passinho pra trás. Não, deixa eu ir fazer alguma coisa aqui de novo. Então isso é muito importante, muito. E aí a gente vai linkando, utilizar, sejam os chás, os florais, os óleos essenciais. Eu não me vejo, mesmo que eu não, assim, sei lá, hoje eu não quero mais empreender nesse ramo. Não me vejo sem óleo essencial. Pra você, ele vai sempre existir. Sempre existir. É uma coisa muito mais forte. Eu aplico o fluxo nas pessoas, mas tem dia que eu levanto e falo, primeiro não. Sim, porque é muita energia, né? Muita energia. Eu imagino, tem que dar uma centrada aí também. Aí eu falo, hoje eu começo comigo, e a casa que espera, o café da manhã que espera. Eu já levanto, às vezes 5 horas da manhã, gente, tá tudo escuro, tá uma paz, não passa um carro nessa avenida, não tem ambulância passando, que aqui a gente escuta muito, né? Bombeiro lá na frente, você vê pra lá e pra cá, bombeiro. É fluxo o tempo inteiro, né? Ai, não tem ninguém. Ai, como é bom fazer. E agora eu vou com os meus cheirinhos, né? E você sabe que tem óleos essenciais, eles também têm toda a parte vibracional, né? O óleo essencial de olíbano, por exemplo, para quem é terapeuta, eu gosto bastante de falar. Eu tenho uma prima que é terapeuta e ela utiliza bastante, às vezes, principalmente em alguns momentos, assim, ou de algum atendimento que é específico e tudo mais. Ele é muito de conexão com o eu sou. Então, tem muitas pessoas que usam para meditação. O óleo de rosas, por exemplo, ele é o que tem não é grau que fala. Ai, me fugiu a palavra. Tá, tô numa fase dessa, tá? Tô entrando nessa fase que esquece essas coisas. Não vou lembrar o nome, mas é o que tem o índice vibracional lá maior. Porque imagina, a gente precisa de quilos e quilos de rosas para fazer 5 ml. Nossa. Então você imagina quanta força vital de planta não tem ali, da natureza. Então
a vibração desse óleo é muito potente. E aí, agora eu me lembrei, eu ia até falar um pouquinho antes que a gente estava conversando sobre outras coisas. Na antiguidade, né, as mulheres lidavam com plantas, com óleos, com perfumes, tudo da natureza, eram bruxas, né? Caçadas, né? Ai, né? As Tadinha bruxas. delas. Mas elas estão voltando na moda. Eu tenho observado que tem muitas mulheres voltando a E trabalhar. na verdade, porque elas faziam coisas que as pessoas não conheciam, né? Elas nunca foram, lógico que sempre tem a que faz, né? Uma coisinha diferente. Isso, não, assim, ou que realmente usou aquilo para o mal, né? Mas na verdade, a maioria delas não, elas só viam de outras formas, né? Com outros olhos, toda aquela energia, tudo que tinha ali. Ouso dizer que o que está na farmácia hoje começou assim, né? Começou Sim. com chá, juntando erva, Com juntando isso. certeza. Só que aí depois foi tomando uma escala e uma escala depois financeira, né? Tudo. Aí quando entra essa escala e vira um comércio, né? São eventos. Não, e quantas farmácias nós temos? De toda esquina você acha Toda uma. esquina. E detalhe, viu gente, vocês fiquem espertos. Porque assim, ó, a mesma farmácia, a mesma denominação, tá? Não vou dar nome de nenhuma, mas vamos pôr a farmácia do seu Zé. No centro, lá tipo um preço. Lá no Botânico é outro preço, é o mesmo produto. Então vamos pensar o porquê? Vamos pensar nesse porquê? Se é o mesmo produto, por que que vende por X aqui e X ao cubo lá? Não é? Então vamos olhar para isso. O chá, esses olhinhos, os blends, esses creminhos, quem faz, não importa se você mora lá no Botânico, você mora no centro, você mora na periferia, é o mesmo valor e é o mesmo tratamento, não é? Sim. Tem essa diferença também, né? Mas vai de você se permitir, de você acreditar, né? Eu faço muito tratamento da fita energética para respiração. Eu desde sempre, os meus pais, acho que minha mãe fumou até na gestação, eu não consigo, eu sei de 8 meses que a minha mãe parou de fumar, que ela teve um infarto, e aí ela ficou 8 meses sem acender um cigarro, mas a vida inteira, né? E pensa, antigamente os carros não eram 4 portas com vidro atrás, eles fumavam dentro, a gente atrás, em casa, né? Não tinha uma circulação do vento, era tudo para trás, então eu sempre tive problema respiratório. E a rinite é uma coisa que gente, a rinite não ela de tempos em tempos ela vem, né? Ela não te perdoa. E eu comecei a fazer tratamento com chás, e é 15 dias de chá. olha só. Acabou, gente. É 15 dias, para de espirrar, para de coçar o nariz. Isso aqui é excelente. Acho que eu já vou ficar para mim, depois que e a gente vai aprendendo a usar essas coisas novamente. E é legal, porque a gente começa a introduzir na vida dos filhos, né? Pequeno, introduz isso. Porque imagina se sempre você ficar antialérgico. Pensa, o antialérgico te põe pra dormir. Nos dias pontuais que eu tive que tomar, eu pensava, meu Deus, eu não vou render. Você não rende, porque você fica num estado de aquela letargia, você fica, né, muito ruim, e você tem coisa pra fazer pra você, não é pros outros não. Aí você fala, nossa, que vontade de ficar deitada. Daí você se julga, puxa, como eu tô preguiçosa, como eu tô procrastinando, mas não é esses medicamentos, esses efeitos colaterais, porque realmente você para de espirrar, só que te põe pra dormir. Resfriado, você para de ficar naquele funga-funga, mas ele te põe pra dormir. Não é? E quantos são? Então, eu prefiro chazinho. Lá eu vou levar o meu tarô. Não sei se você já viu. Eu vou levar o meu tarô, mas eu vou fazer um trabalho diferente lá. Ó, o tarô da Fito, ele tem só plantas. Tem temperos. Que legal. Ó, Não conheço. tem temperos, tem. Então aí você tem uma mensagem do tarô que é pra você refletir. Aí tem o chá, só que o que eu falo? Vamos supor, você vem aqui, eu vou abrir o tarô pra você. São 7 cartas, são 7 ervas, e que você vai fazer um combo, energizar e tomar. Então tem pra luto, vazio existencial, coisas que as pessoas não conseguem explicar, as plantas te trazem um caminho diferente. Aí eu vou levar lá pra todo mundo tirar um tarô.
Vai ser bem Muito gostoso. bacana. Eu Vamos tenho unir certeza. tudo, certo? Certo. Bom, então, gente, tá aqui o nosso convite. Nós conversamos demais. Nossa, demais mesmo. Entendeu? A gente podia ter feito parte 1, parte 2. E depois você faz a edição. Parte 1, parte 2. Porque eu adoro, né? Eu adoro. Se deixar, eu falo, vou com uma live, a Tati falou, meia hora, né? Eu falo, tá bom. Mas eu, se deixar, 2 horas de live. Não, e foi de óleo com terapia, foi uma mistureira aqui. Foi conselho. Falando da bruxa. Eu adoro. No dia das bruxas eu fiz. Eu coloco esse negócio de bruxa e faço, eu adoro. Sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei de coisa de bruxa. Acho que já tava dentro da gente, a gente não sabia, né? Ah, com certeza. E aí, então, fica aqui o convite pra vocês, gente. Aí, é dia 23 de maio, no Hotel Canadá, às 13 horas. Então, nós vamos ter, ó, os olhinhos, não sei para blend, não sei. Outros produtinhos também você vai levar? Vou levar alguns produtinhos lá para degustação também. Degustação. Vamos ter Mary Kay, maquiagem, creme, um monte de coisa legal. Vamos ter semi-joias. Ai, é tão lindo as coisas da mamãe. Nossa, minha filha olhou e falei, para. Vamos ter lingerie. Hoje eu fui lá escolher com a Márcia as lingerie. Ai, gente, é tão lindo. Aí eu descobri, dessa vez a gente ficou só lingerie, mas tem biquíni, tem pijama, tem uma sopa de academia, essa marca, eu não sabia. Né? O sex shop. Eu tô encantada com o sex shop. E deu. Ah, não, vai ter o Herbalife. O Herbalife também. Então, gente, ó, vai ter para todos os gostos, tá? Vamos ter aplicação de técnica, vamos ter aplicação de aromaterapia, vamos fazer o network. Então, vai ter, por exemplo, a Fernanda. A Fernanda é uma participante VIP, ela não é embaixadora e ela trabalha com estética. Aí eu falei, já leva teus cartõezinhos, porque quem não gosta, né? Sim. Então, é sobre isso, é network, esse contato feminino, vamos tomar um coffee, sem pressa, tá? Nós estamos bem organizados, sem pressa, né? Ontem o evento foi muito legal, mas a gente não conseguiu falar, porque eles tinham tantas atividades e o tempo foi curto, né? Terminou muito tarde. Muito. Eu cheguei em casa quase meia-noite, tá? Então, vou dizer pra vocês, nós não vamos chegar em casa meia-noite, tá? Meia-noite você já vai estar aproveitando com o maridão. É, isso aí. Com a lingerie nova, com o olhinho do Vucu-Vucu, com tudo. Adorei. Muito bom. Adorei sua presença, muito obrigada. Eu adorei participar, adorei o nosso bate-papo. Quando quiser, vamos fazer uma mesa aqui, ó, e nós vamos pegar, vou fazer meu marido colocar as outras câmeras pra poder filmar no lado, filma do outro. E você vê que quando é duas, a gente dá um tempo pra todo mundo, né? Fala uma vez. Quando é muita gente, mulher. E ontem lá, tinha hora que você ia fazer. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. E aí é detalhe, elas mandam fazer uma atividade, você tá ali fazendo, já tá fazendo outra coisa. Você fala, meu Deus. E você tem que explicar pra alguém que tá do teu lado. Isso mesmo. Vamos ser mais tranquilos, tá? Eu naturalmente eu sou mais tranquila, eu ando mais devagar, entendeu? Porque eu já tive pressa e não tenho mais. É sobre essas coisas, tá, gente? A gente faz as coisas, né? Por que eu vou ser uma terapeuta estressada? Eu tenho intenção de chegar aos 100 anos. Sem dar trabalho pra minha filha. Isso, Ao contrário, eu falo pra ela assim, ó, se a mamãe precisar lá na frente de cuidados e tal, eu quero um enfermeiro igual The Rock, grande, forte, tá, bonito, porque pela mesma vez na vida eu tenho que ter esse prazer, né? Não vou te dar trabalho, porque ele vai conseguir me levantar, né, me dar banho, vai conseguir fazer tudo pra mim. Já prepara os teus filhos, já escolhe quem vai ser o personagem, tá? Se você quer um gentleman, se quer um mais forte, né? E a gente já prepara os filhos pro futuro, porque, né, essa máquina tem um tempo de validade. Por mais que a gente cuide, né, ela tem um tempo. Eu posso fazer um convite? Pode. Eu queria convidar você, que às vezes ainda não conhece o poder dos óleos essenciais, como você pode incluir ele na sua rotina. Estou oferecendo aqui para vocês uma consultoria de bem-estar, só deixar o nominho aí, ou chamar a Kátia, para quem já conhece. E também, às vezes, você que está buscando algo diferente para empreender mesmo. Obviamente que não tem como a gente empreender com algo assim sem a gente ter as nossas próprias experiências, a gente precisa utilizar
Mas é uma oportunidade. E fica o meu convite. Seja para você incluir na sua rotina ou para fazer disso também uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalho, né? Sim. Você viu, pode trabalhar de qualquer lugar. A gente só precisa ter um pouquinho de conhecimento, passar aqui pela... Isso, mas esse conhecimento tem todo pela nossa equipe, por mim, a gente tem... tudo Tem uma estruturação toda. Você a própria empresa também nos presenteia com cursos, a equipe com a qual eu faço parte, toda semana nós temos uma aula de aromaterapia ao vivo, online, e fora as gravadas, mentorias, isso a gente tem muito todos legal. os dias quase. Aí, viu, gente? Então, assim, ninguém vai te jogar na fogueira. Não, Você vem, você vai ter conhecimento, você vai poder falar com propriedade. E eu costumo dizer, só indica quem prova, Sim. né? Quem não experiencia, é o que eu falo, a hora que você passar pela nossa imersão lá, você sentir esse trabalho, sentir a técnica, aí você vai falar, nossa, eu quero isso pra mim. Sim. E vai indicar para quem você gosta, para quem você ama. Inclusive, esse trabalho que eu faço no Hiperfluxo, a gente pode fazer para outras pessoas. Então, tipo, minha mãe tá em depressão e ela não quer fazer terapia. Sim. Então, eu posso fazer para ela, À distância. à distância. E aí, tu manda um olhinho para ela, né? Isso aí ela vai fazer, porque é muito gostoso, Sim. né? Ou alguém faz, passa nos Aham. pontos, né? Eu não sei como fala, pontos... De pulsação, existem alguns pontos, né? Tudo depende da aplicação, porque às vezes é algo pontual mesmo, uma dor, então nós vamos utilizar aquilo uma dor, mas quando a gente fala assim, eles são absorvidos pela pele, mas é muito importante a gente usar a via aromática que a gente fala, que é ou no difusor ou aqui mesmo, igual ao nosso Pessoas dedo. acamadas que estão precisando, né, de um... Gente, porque de verdade, você ficar preso numa cama, né, Nossa. e você ter um acompanhamento sensorial é muito bom. Sim. Eu acho que é um divisor de águas que as pessoas deviam estar olhando, É né? verdade. Fica a dica. Muito obrigada. Você ia me dar uma sacolinha. Mesmo. Ó, eu não trouxe um óleo essencial pra você, Tá. porque aí eu também gosto de conversar, né, pra gente saber especificamente. Mas eu preparei um escaldapés. Você falou que a Tati havia comentado com você. É um escaldapés. Ai, que gracinha. Com óleo essencial de camomila e capim-limão. Adoro capim-limão. Então é pra você tirar um momento pra Que você, lindo. pôr os seus pezinhos aí numa bacia com aguinha quente, uns 20 minutinhos, você vai ter todo o relaxamento aí da camomila e do capim-limão. Olha, gente, que lindo. Vou pôr fotinho pra vocês verem e ficarem com inveja e querer o de vocês. Aí vocês vão lá na imersão buscar, tá? Isso mesmo. Vai levar, né? Vou levar. Ai, que lindo. Adorei. Muito obrigada. Depois você me conta. Conto, tá? Conto pra vocês também. Eu vou tirar a fotinha assim, ó, tá? Tá. Vou colocar nos nossos stories. Muito obrigada, gente. Desculpa, dessa vez eu tenho certeza que foi longo, mas vocês vão entender que o assunto puxa outro assunto, que puxa um fio daqui, um fio Puxou dali. muitos fios. E quando a gente vê, virou uma teia e muito, muito legal. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Foi um prazer compartilhar aqui com vocês. E a gente traz ela pra mais coisa, mais fofoca, outros assuntos, tá? Vou trazer. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Adorei. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.